Saudações, eu sou Murilo Jun e estamos no ar para toda a plataforma digital Fametro. E estamos em reta final do último período acadêmico. Para fins de esclarecimento, a abordagem desta videoaula é para estudantes familiarizados com o tema, se detendo em como fazer e como resolver um problema utilizando o método ou padrão simplex, que de maneira simplificada eu posso dizer que é uma técnica sequencial, ou seja, sucessiva, de otimização, isto é, melhoria de um processo para maximização do lucro. Portanto, o foco aqui não tratará de assuntos aprofundados teoricamente sobre a área da programação linear, disciplina de pesquisa operacional e pré-requisitos fundamentais de matemática como funções lineares, funções do primeiro grau, equações e inequações. Então, dito isto, eu posso prosseguir com a primeira demonstração de um modelo matemático, que é a representação de uma situação real, como, por exemplo, um problema da sua empresa exposta com expressões matemáticas, onde o primeiro elemento é a função objetivo. De maneira prática, entenda como o objetivo é se alcançar: aumentar sua lucratividade da sua regra de negócio, ou seja, como as variáveis impactam no meu lucro, onde max é a maximização, z representa a palavra lucro e temos 2x1 mais 3x2 mais x3, que são as variáveis, ou seja, o valor que muda representado por x. O segundo elemento são as restrições técnicas, são as limitações do problema. Acompanhe comigo. x1 mais x2 mais x3 menor ou igual a 40. 2x1 mais x2 menos x3 menor ou igual a 20. 3x1 mais 2x2 menos x3 menor ou igual a 30. E por último, as restrições de não negatividade. Os valores não podem ficar negativos, precisam ser positivos. x1, x2 e x3 maior ou igual a zero. E a partir de agora, damos início aos passos de resolução pelo método simplex. E o primeiro é igualar a função objetivo a zero, passando as variáveis que estão no primeiro membro para o segundo membro. Vale ressaltar que elas estão sendo consideradas aqui como variáveis não básicas, porque representam todas valor zero que estão igualadas a zero. Então ficaria assim: z menos 2x1 menos 3x2 menos x3 igual a zero. Seguido da conversão das restrições, inequações em equações, substituindo as desigualdades em variável de folga, que é um estado ocioso, inativo, parado, um recurso que fica sobrando da sua restrição. Ela é adicionada para eliminar a ausência de recurso para que se tornem disponíveis. Se o lado do primeiro membro estiver com desigualdade, estaria com ociosidade. Na prática, na primeira parte, onde tem o menor ou igual, são as restrições, e na segunda parte foram repetidas com o acréscimo de uma soma, sinal de mais, acompanhado de xf1, xf2 e xf3, que equivale às folgas de x1, x2 e x3. Para o terceiro procedimento, é necessário criarmos uma tabela, onde a quantidade de exposição das colunas serão de acordo com sua opção objetivo z, variáveis x1 e x2 e variáveis de folgas, e o termo independente de incógnitas ou constante, representado pela letra B. Entenda como último valor das expressões. A quantidade e preenchimento das linhas serão correspondentes aos seus respectivos coeficientes, valores sem variáveis, ficando desta forma como você vê na foto. Onde você não encontrar valor, basta inserir zero. Por exemplo, eu tenho z na linha 1. Sim, então ele vale 1. Não tenho z no restante das linhas, então ele vale 0. E a mesma lógica vale para folga de x1, x2 e x3. O quarto passo é a escolha da variável da função objetivo na linha 1 que possui o menor valor negativo, que é o mesmo que dizer o maior número negativo. Em nosso exemplo, temos x2 com menos 3, porque ela irá entrar em uma das linhas de folga da coluna base de variáveis básicas, mas esta ação somente será feita mais adiante. Eu preciso fazer este critério para retirar o maior valor negativo da função objetivo, para que eu não diminua meu lucro, causando um impacto negativo, um efeito contrário do objetivo do simplex, que é a maximização do lucro. Então, vou inserir a variável x2 na base para se tornar uma variável básica para ter um valor de lucro. Se não fizer isso, ela vai continuar igualada a zero como vimos antes. E selecionando esta coluna, eu posso chamá-la de coluna pivô porque possui menor valor negativo. No quinto passo, temos o critério da linha que sai da base. Para que a variável da função objetiva entre na base, é necessário uma linha ter que sair, certo? Será escolhendo a linha que tem o menor valor positivo, pela divisão apenas dos termos independentes, 40, 20, 30, pelos números correspondentes da coluna pivô, 1, 1 e 2, pois o menos 3 já teve outro objetivo. Sendo assim, encontramos a linha 4 possuindo o menor valor positivo 15, também chamado de linha pivô. Neste momento, encontramos uma situação excepcional que interrompe a sequência direta dos próximos passos.
pois agora temos que recalcular todas as linhas que serão novas linhas para uma posterior nova tabela para que na função objetivo eu não tenha nenhum valor negativo nessa linha. Quanto mais positivo, maior for o valor final do meu lucro no termo independente, maior será o valor do meu lucro, mas isto você verá apenas no final deste exercício. E a regra já diz para iniciarmos pelo recálculo da linha pivô para transformá-los em uma nova linha pivô. Para esta ação, divida cada número da linha 4 pivô pelo elemento pivô, neste caso é o 2, e obteremos o seguinte resultado para a nova linha pivô: 0, 1,5, 1, menos meio, 0, 0, meio, 15. E como ela é a quarta linha da minha tabela, também será chamada de nova quarta linha de uma nova tabela, que será composta mais adiante. Perceba que ela ficará no lugar da quarta linha antiga, já que ela não existirá mais. E agora, se você está conseguindo acompanhar, precisamos recalcular a primeira linha para se tornar a nova primeira linha de uma nova tabela que surgirá depois. Para este procedimento, repito a nova linha 4 pivô embaixo da linha 1 e multiplico cada um desses elementos. 0, 1,5, 1, menos meio, 0, 0, meio, 15, pelo sinal inverso do maior número negativo daquela coluna pivô, que é menos 3 e ficará a multiplicação por 3. E obtenho 0, 4,5, 3, menos 1,5, 0, 0, 1,5, 45. E agora repito a linha atual 1 embaixo e faço a soma dela com a linha anterior e obtenho a nova linha 1. Então ficou 1 mais 0 que resultou 1, menos 2 mais 4,5 que dá 2,5, menos 3 mais 3 que dá 0, menos 1 mais 1,5 dá 2,5, 0 com 0 dá 0, 0 mais 0, 0, 0 com 1,5 dá 1,5 e 0 com 45 dá 45. Para recalcular a linha 2, repetimos o mesmo processo. Repetimos a nova linha 4 pivô embaixo da linha de interesse, linha 2, multiplicando pelo sinal inverso do elemento restante da coluna pivô, de 1 para menos 1. Obtém-se o resultado, repete logo abaixo a linha 2 e soma com a linha anterior. E com o resultado teremos a nova linha 2. Este mesmo processo de recálculo se repete para a linha 3, menos para a linha 4, porque ela já foi a primeira linha recalculada. E assim retornamos ao nosso sétimo passo com a nova formação de tabela. E aqui não há mistérios, basta inserirmos os valores de todas as novas linhas. Simulando que fosse o encerramento do método simplex nessa questão, haveria a separação das variáveis básicas VB, não básicas VNB e Z de função objetivo. Para a identificação das variáveis não básicas, basta encontrarmos valores negativos nas colunas da tabela. Por exemplo, na coluna de x1, x3 e folga de x3, eu possuo valores negativos que não vão impactar no meu lucro. Então, igualo a zero. Para as variáveis básicas, as restantes, como x2, folga de x1 e folga de x2, quando possuírem valor 1, eu observo o termo independente de constantes na letra B e coloco o valor correspondente, como x2 com 15, folga de x1 com 25, folga de x2 com 5, e a solução ótima basicamente sendo o maior valor de maior lucro para a minha situação problema, neste caso é o 45. Porém, ela não é ótima nesse caso, porque na nova linha 1 da função objetivo temos o valor negativo em x3, por isso temos que recomeçar o processo desde o critério da variável que entra na base com maior número negativo se tornando a coluna pivô, seguido do critério da variável que sai da base com a divisão dos termos independentes por seus valores correspondentes na coluna pivô, elegendo o menor valor positivo, seguido do elemento pivô pela interseção entre as linhas e colunas, e o recálculo de todas as linhas, começando pela linha pivô até a última. E finalmente, chegando à conclusão do exercício, onde a solução ótima de lucro máximo se dá pelo valor 86,88, bem maior que a solução anterior. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!